Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E esse vídeo, quando eu fui fazê-lo, eu me lembrei de uma música antiga que dizia assim: pega na mentira. Não sei se vocês lembram dessa música. Era uma ironia sobre um relacionamento que vivia de mentira. Então cantava-se pega na mentira. E me mandaram um vídeo aqui hoje, o qual eu usei para elaborar essa matéria, e mostra justamente isso, o desespero de alguns para defender os seus falsos profetas. De quem que eu estou falando? De Rodrigo Silva e da organização ou da seita adventista do sétimo dia. Eu vou mostrar ele falando, ele se explicitando sobre Ellen G. White, dizendo que Ellen White não acrescenta nada na Bíblia, nem Ellen G. White, digamos assim, adultera a Bíblia ou vai contra a Bíblia. Eu peguei apenas 3 slides de uma palestra bastante efusiva que o professor e pastor Paulo Cristiano deu aqui no canal. Vou colocar no final desse vídeo, você pode assistir a palestra dele, porque ele fala de diversas Bíblias adulteradas, entre elas uma Bíblia adventista, que é essa aqui, ó, chamada The Clear Word. Esta Bíblia aqui, ela não tem em português, eu vou botar o texto em inglês, vou botar o PowerPoint do professor Paulo já traduzido, depois eu vou colocar o texto em inglês para você ver que o Paulo não adulterou o texto, é exatamente isso a tradução. E aí você vai observar que, primeiro, eles querem sim acrescentar e acrescentam coisas à Bíblia. Segundo, eles vão visceralmente contra a palavra de Deus com a palavra de Ellen G. White. E terceiro, Ellen G. White não faz conjecturas teológicas. Ellen G. White faz afirmações antagônicas à Bíblia Sagrada. A gente precisa deixar isso claro porque, infelizmente, essa seita, chamada Adventista do Sétimo Dia, pousa de boa menina. É a boa menina de Cristo aqui no Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os seus interlocutores, os que ainda sobrevivem lá no Novo Tempo, pousam de doutores e de senhores da verdade, donos da verdade. Mas quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai analisar o fato, a gente observa que, na verdade, nós estamos tratando de uma organização que adultera a Bíblia. Eu vou mostrar tudo isso para você e muito mais, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, meu querido, bem-vindos aqui ao canal do CACP. Se você não é inscrito, se inscreva. E quero dar uma explicação aqui. Não fomos nós que tiramos o não gostei ou dislike de aparecer os números. Para nós, é importante que apareça, mas o YouTube tirou. Tá? Nós estamos vendo aqui com o nosso webmaster se tem jeito de voltar ao que era antes, porque eu gosto que as pessoas vejam o vídeo e dê a sua opinião, se gostou ou não gostou, tá certo? Para nós é importantíssimo, tanto like quanto dislike, mas não fomos nós que fizemos essa mudança, foi o YouTube, tá certo? Outra coisa, tá aí o link se você quer fazer um dos nossos cursos, tá? Vai lá, vê lá os cursos que nós temos, é bem em conta e é bem legal de fazer. É um jeito de você ajudar o CACP. Também, se você puder, e nós gostaríamos que tivéssemos um bom número de pessoas inscritas no nosso Apoie-se, é uma plataforma de ajuda que você patrocina as pessoas que você gosta, os ministérios ou os artistas que você gosta. Ali é aberto não só para pastores, evangelistas ou para a igreja cristã, mas é uma plataforma mundial, ela é aberta para todos que querem ser patrocinados por alguém. Então, o legal é se você ir lá, sei lá, e colocar lá no seu cartão R$5 para debitar mensalmente, R$10, um valor assim. Porque aí nós teríamos uma base, uma plataforma financeira para nos ajudar aqui, tá bom? O CACP hoje tem um custo de R$1.000, R$1.200 a manutenção do CACP. Inclusive, nós bancamos esse app que nós lançamos agora. Tá aí o link, vai lá no canal,
do Play Store, baixe o app, é maravilhoso, porque tudo que a gente lançar, tanto no site quanto no YouTube, você será avisado, porque às vezes o YouTube não avisa, então o aplicativo avisa. Muito bem, vamos soltar aqui o vídeo do Dr. Rodrigo Silva e depois a gente volta para ver se realmente é factual ou não é factual isso que ele disse. Ou se é aquilo que me veio à mente, aquela música do Pega na Mentira. Vamos lá, soltando aqui o vídeo dele. Afirmar algo que não está na Bíblia não é sinônimo perfeito de ser antibíblico. Antibíblico é o seguinte, a Bíblia fala que, sei lá, vamos supor que a Bíblia falasse que Abraão tinha um camelo marrom quando entrou em Canaã. Vamos supor que a Bíblia falasse isso. E eu vou e afirmo, Abraão era cavalo quando entrou em Canaã. Aí eu estou indo contra a Bíblia, porque a Bíblia falou que era camelo, eu estou falando que é cavalo. Apenas uma ilustração. A Bíblia não fala nada disso, apenas uma ilustração. Se a Bíblia fala camelo, eu falo que é cavalo, aí eu estou indo contra a Bíblia. Agora, quando a Bíblia não fala nem uma coisa nem outra, e eu falo, Abraão chegou montado no seu animal em Canaã, eu não estou sendo necessariamente antibíblico. Eu posso estar fazendo uma declaração que não está na Bíblia, mas ela não está contradizendo nenhuma outra afirmação. Bom, então aí você ouviu o Dr. Rodrigo Silva, me mandaram esse recorte do vídeo dele, ele dizendo que certas conjecturas que não estão na Bíblia não quer dizer que por si só é uma contradição, é uma heresia. Em parte isso é verdade, né? Nós podemos conjecturar coisas que não estão na Bíblia a partir de algo que realmente está ali. Agora entenda, eu sou professor de história e a gente quando vai fazer uma conjectura, a gente faz com evidências documentais. Então você tem uma afirmação bíblica, tá? Por exemplo, ele falou dos camelos. Os antropólogos e arqueólogos seculares diziam que Abraão não poderia ter tido camelo, já que os camelos foram domesticados bem posterior. Aí as novas pesquisas arqueológicas, as novas pesquisas da ciência, dos costumes, descobriram que quase 500 anos antes de Abraão, 800 anos antes de Abraão, na verdade já se tinha o uso doméstico do camelo. O camelo já estava domesticado. Logo, a Bíblia não estava inventando nada, porque o camelo já estava domesticado. Então veja, eu falar que Abraão domesticou o camelo e estava correto, porque nós temos evidências que 800 anos antes de Abraão já se usava o camelo como um animal doméstico para trabalho, para carregar carga, peso. Isso está de acordo. A Bíblia não fala que 800 anos antes de Abraão usava-se já o camelo para carregar pesos e cargas e etc. A Bíblia ela isenta-se sobre isso, mas a ciência falou. A ciência atual, inclusive, a antiga, ficava uma lacuna que eles até criticavam Abraão por usar camelo, dizendo que era posterior. Mas agora se descobriu, tá? Eu tenho até o artigo que está no site do CACP, uma refutação que eu fiz há muito tempo atrás, da revista Super Interessante, usando inclusive o livro do Dr. Joss McDowell, que é uma pesquisa dele. Eu fiz a minha pesquisa junto à pesquisa dele. Então isso que eu estou falando está lá no livro de Joss McDowell. Depois, se alguém quiser, eu tenho aqui a citação. Mas eu só estou dando um exemplo aqui, análogo ao que ele falou, para que você entenda que esta afirmação que eu estou dizendo, né, refutando alguns antropólogos e arqueólogos modernos que diziam que Abraão não poderia ter dominado ou domesticado camelos, com a própria ciência, com outras pesquisas de outros arqueólogos e antropólogos que descobriram que o homem, sim, usava camelo já 800 anos antes de Abraão para carregar carga, peso na agricultura e etc. Bom, isso sim é possível fazermos. Outra coisa, mesmo teologicamente falando, conjecturas teológicas, quando a gente faz essas conjecturas, a gente faz a partir de um princípio exegético. Então, a gente olha o texto, faz análise e a gente consegue descobrir o que está na periferia daquele texto e o que ele poderia dizer além do que está simplesmente ali escrito. Quer dizer, tem mais significados do que o que está ali. Por exemplo, você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Estou tentando dar alguns exemplos aqui de cabeça para te ajudar, para explicar diferente do que quer dizer o Dr. Rodrigo Silva.
Quando trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, lá no Evangelho de João, eles disseram que a lei mandava apedrejá-la. E aí, aquela história quando Jesus começa a escrever na areia, né? E aí Jesus então começa a escrever na areia, não responde nada, o pessoal vai lendo e sai um por um. Ninguém entra em méritos. E Jesus fala para a mulher, vai, não peques mais. Aonde estava a pegadinha ali? Então a gente tem, pelo periférico histórico e documental, algumas informações. Primeiro, exegeticamente, pela teologia. Hermenêutica simples. A lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar o homem e a mulher, e não só um do cônjuge que foi pego, ou do casal adúltero que foi pego. Se tem uma mulher em adultério, tem que ter um homem em adultério. E os dois têm que ser julgados, condenados e apedrejados. Não foi o caso. Então aqui é hermenêutica simples, exegese do texto simples. Tá? A outra questão é que aí já é história, é documental. O Império Romano era que tinha o domínio sobre a nação de Israel. Então, antes de uma execução, ainda que fosse religiosa, o Império Romano tinha que ser comunicado, como aconteceu na época de Jesus. Você vê que ele foi entregue a Pilatos, depois ele foi crucificado. No caso dessa mulher, a mesma coisa. Se Jesus manda apedrejá-la, ele cometeria 2 erros. Primeiro, da lei. Demonstraria desconhecimento da lei, porque a lei manda apedrejar o casal adúltero e não apenas a mulher ou o homem. Segundo, ele cometeria um crime contra o Império Romano, porque para que aquela mulher fosse apedrejada tinha que ter ordem do Império, como o apóstolo Paulo teve quando ele foi fazer a sua cruzada contra os cristãos. Ele pegou uma carta do Sinédrio, que era um órgão outorgado pelo Império Romano. Então ele tinha um documento, ele podia contar até com a guarda romana para poder prender os cristãos e trazê-los a julgamento e condená-los, inclusive. Mas ele fazia aquilo debaixo da tutela de Israel e também da tutela do Império Romano. Então aqui nós observamos que eu falei de algo bíblico, exegético, eu fui lá para a lei de Moisés e mostrei que precisava do casal e não só da mulher, e mostrei algo que foi além, que é uma questão do Império Romano que não está explícito ali na Bíblia. Mas eu posso conjecturar, porque eu tenho documentos, eu tenho evidências, eu tenho como fazer essa conjectura. Não é uma coisa furada, do nada. Ellen G. White, ela falava coisas assim, alucinantes da cabeça dela, que não tem parâmetros exegéticos, históricos, antropológicos, sociológicos. E eu vou mostrar isso para você. Ó, vou usar aqui a Tecli Word, porque essa aqui é a prova que os adventistas, sim, querem acrescentar à Bíblia coisas que Ellen White elucubrou. Olha aí. Gênesis 2:25, Bíblia João Ferreira de Almeida diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A Tecli Word, eu vou botar o texto em inglês e vou fazer aqui a tradução. Adão e a mulher, que ele chamou de Eva, não vestiam roupas naqueles dias, mas eles não se envergonhavam. Por isso, pois, eles eram inocentes e estavam cobertos com a luz da presença de Deus. Então, eles aqui inventaram que Adão e Eva estavam nus, mas com uma roupa de luz, o que a Bíblia não fala. Isso é um acréscimo e é contrário ao que a Bíblia fala. Agora, olha Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, página 45. Esse casal que não tinha pecados não fazia uso de vestes artificiais. Observe, não tem vestes artificiais, mas tem uma veste. Estavam vestidos de uma cobertura de luz e glória. Então, o que nós temos aqui em Gênesis 2:25? Esse exemplo aqui básico que o pastor Paulo usou na sua belíssima palestra sobre adulterações da Bíblia. Nós temos aqui o fato de que foi acrescentado algo que é antagônico à Bíblia. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus, as suas vergonhas estavam expostas e isso não causava problema. É vergonha hoje para nós. Então, Ellen White vem e inventa que não, eles estavam cobertos com uma roupa de luz. O que é, primeiro, antagônico à Bíblia. Segundo, não tem base para se afirmar isso. Nem antropológica, nem exegética, nem hermenêutica. Então isso é um acréscimo visceral e contrário à palavra de Deus. E olha,
Já já eu vou ler os textos bíblicos, o que a Bíblia fala sobre isso. Olha aí, Gênesis 6, 7. Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. The clear word. Vou ter que destruir as mesmas criaturas que fiz, pessoas e animais e pássaros, incluindo as grandes criaturas que surgiram por cruzamento ou amálgamas. Olha aí, Ellen G. White falando, está aí a fonte. Toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultante de amálgama, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homens e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies de animais e certas raças de homens. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso. Onde está o acréscimo aqui? As amálgamas. Não existe estes seres que nasceram de amálgamas. Isso é antagônico à palavra de Deus. Não tem base exegética, nem base histórica, arqueológica, científica, enfim, mentira, acréscimo. Por fim, o último PowerPoint que eu vou citar aqui, Gênesis 6,4, diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus. The clear word, naqueles dias as pessoas eram gigantes, 2 vezes maiores que as pessoas de hoje. Ellen White. Quando saiu das mãos do seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra. Eventos Finais, capítulo 20, página 291. Bem, isso aqui é mentira. Mentira científica, mentira antropológica, arqueológica e teológica. Você não pode falar que Adão tinha quase 4 metros de altura. Se um homem hoje tem 1,80, 2 de altura, imaginar que Adão e Eva tinham quase 4 metros de altura. Isso é conjectura furada. E foi acrescentado aqui na The Clear Word, ou seja, uma tentativa de adulterar a palavra de Deus em prol de uma falsa profetisa chamada Ellen G. White. Olha o que a Bíblia fala diante desses arrombos mentirosos de Rodrigo Silva e da organização adventista. Olha, 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Olha Apocalipse 22, verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aqui é do Apocalipse. Aqui eu estou mostrando apenas o zelo que Deus tem pela sua palavra. E ele deixa como um anátema para todo aquele que tentar acrescentar alguma coisa, o que está escrito aqui. É um anátema. Ele está prometendo que essas pessoas serão amaldiçoadas pelo próprio Deus, porque ele não aceita que a sua palavra seja adulterada. Então isso que o Rodrigo Silva está falando é verdadeiro? Não. Ele está engodeiramente fazendo conjecturas que não são fiéis aos fatos. Ellen G. White não só foi uma falsa profetisa, mas ela tentou acrescentar coisas antagônicas à palavra de Deus. Ela não só não falou coisas que poderiam ser conjecturas históricas, ou conjecturas científicas, ou conjecturas teológicas plausíveis, para se deixar uma brecha de uma possibilidade de realmente isso estar dentro da ideia bíblica. Não foi isso que ela fez. Faz-se isso os teólogos de grande envergadura, de grande respeitabilidade, que nós temos aí, N livros aí que nós podemos pesquisar, de teologia sistemática, de antropologia bíblica, de arqueologia bíblica, tudo é possível, mas dentro de um critério. Então, ele usa uma verdade para trazer uma conjectura que não é fidedigna. O que ele falou é verdade. Você pode fazer conjecturas que não estão na Bíblia.
Mas tem regras. Primeira regra, não pode ser contrária à Bíblia. Eu já mostrei aqui que Ellen White foi contrária à Bíblia. Segunda coisa, ele não tem parâmetro, a Ellen White não teve parâmetro arqueológico, antropológico, sociológico, científico para fazer certas conjecturas. E por fim, terceiro, está aqui a prova. Eles querem sim acrescentar, enfiar na Bíblia mentiras ou deturpações da sua profetisa que não tem base nas Escrituras. Diante disso, gente, está desmascarado. O adventista de bom senso deve rechaçar esse tipo de coisa, porque só a Escritura, ou somente as Escrituras, é uma das bandeiras da reforma que precisa ser respeitado pela igreja e por todo aquele que se diz cristão de verdade. Tá bom? Então tá aí. Estamos à disposição. Se tiver mais dúvida, tiver mais alguma questão sobre isso, quer saber a resposta, entre em contato que a gente vai na hora certa responder aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Se gostou do nosso vídeo, divulgue, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.